Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Iremos continuar a aula sobre cálculo algébrico. Agora é a parte 3, onde vamos tratar da fatoração de alguns polinômios, de algumas expressões mais comuns, como fator comum em evidência, colocar fator comum em evidência, agrupamento, trinômio quadrado perfeito e mais algumas. Beleza? Então vamos começar. Vamos dar um exemplo aqui então de fator comum em evidência. Vamos considerar esse retângulo aqui, só para ilustrar um pouco, cuja base é A. Na realidade, a gente vai colocar dois retângulos aqui, ó, como se fossem dois terrenos. E aqui as dimensões são A, B, esse pedaço é B, e aqui C. Qual que é a área de cada retângulo? Área 1, vou botar assim, área 1 e área 2. A área 1 é A vezes B. A área 2 é A vezes C. Qual que é a área total? A área total vai ser a área 1 mais a área 2. Beleza? Então vai ser AB mais AC. É claro que temos o A como o fator comum dessa expressão. A gente pode também reescrever essa área utilizando aqui a seguinte forma: A vezes B mais C. A área total. Então, é a mesma coisa que A vezes B mais C. E isso aqui que é a forma fatorada dessa expressão. No fundo, é colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator comum dessa expressão? É o A. Colocando ele em evidência, a gente separa ele aqui num produto de duas expressões, onde o A fica isolado, que é o fator comum. Para ser mais prático, basta dividir cada termo da expressão pelo fator comum em evidência. Então, AB dividido por A resulta em B. Depois, AC dividido por A resulta em C. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. Vamos ver mais um exemplo. Vou colocar um terreno de novo aqui, um pouco maior. Um terreno, uma área total aqui de um terreno. São três terrenos na realidade. Então aqui eu vou colocar A, X, Y, Z. Qual é a área de cada, qual a expressão que representa a área de cada terreno? Aqui é a Z, aqui é a Y e aqui é a X. Se somarmos as áreas de todos os três terrenos, teremos a área total, que será igual a AX mais AY mais AZ. Essa área total é a mesma coisa que A vezes X mais Y mais Z. Ou, colocando um A em evidência, temos AX dividido por A, sobra X. AY dividido por A, Y. AZ dividido por A, Z. Então, colocamos novamente o fator comum em evidência. Vejamos um terceiro exemplo. 3A ao cubo mais 12A à sétima. Qual é o fator comum em evidência aqui? Bom, aqui 12 é 3 vezes 4 e aqui 3. Então, temos o fator 3 numérico em evidência, que podemos colocar em evidência. E aqui temos as potências A ao cubo e A à sétima. O fator comum vai ser a potência potência com o menor expoente. Então, vai ser A ao cubo. Então, aqui temos 3A ao cubo dividido por 3A ao cubo, vai dar 1. 12A à sétima dividido por 3A ao cubo, ó, vou colocar aqui para a gente não errar. Quem tiver dúvidas pode fazer assim. 12A à sétima dividido por 3A ao cubo. Então, 12 cancela com 3, aqui vai dar 4. 7 cancela com 3, aqui também vai dar 4. Então, ficou 4A à quarta. Então, 1 mais 4A à quarta. Ficou claro, pessoal? Pessoal, vamos ver mais um caso de fatoração de polinômios. Caso chamado agrupamento. Então, considere a seguinte expressão AX menos MX mais AY menos MY.
Olhando esses dois termos, podemos colocar quem em evidência aqui? O x. Então, ax dividido por x vai sobrar a aqui, menos mx dividido por x vai sobrar m, menos m. E nessa expressão, o que nós temos em comum é o y. Então, podemos colocar o y em evidência. A y dividido por y vai dar a, menos my dividido por y vai dar menos m. Notem que surgiu um novo fator comum aqui, uma nova expressão que vai ser o fator comum desses dois termos aqui. Então agora a gente vai colocar o a menos m em evidência. Ó, vejam que ele é comum às duas expressões. Então vai ficar a menos m aqui. Pega toda a expressão x vezes a menos m dividido por a menos m vai sobrar x. Então vai ficar x aqui, y vezes a menos m dividido por a menos m vai sobrar y aqui. Então, por isso que essa expressão, essa fatoração é agrupamento. Que a gente agrupa os termos que a gente pode colocar em evidência e se aparecer um novo termo, a gente coloca em evidência de novo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, a ao quadrado mais ab mais ac mais bc. Notem que aqui podemos colocar o a em evidência e nós teremos a ao quadrado dividido por a vai dar a, ab dividido por a vai dar b. E aqui temos o quê? Que podemos colocar em evidência? O c, né? Então, c em evidência teremos ac dividido por c, a, bc dividido por c, b. Surgiu um fator comum que é uma soma de dois termos aqui, que a gente vai colocar em evidência de novo. Então, a mais b, aqui vai ser a e aqui vai ser c. Beleza? Próximo tópico, outra fatoração bem comum que aparece, diferença de dois quadrados. Vejamos, considere a seguinte expressão, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Quem se lembra dessa expressão? Quem assistiu a aula sobre produto notáveis vai lembrar que a diferença de dois quadrados vem do produto da soma pela diferença. Então, exemplo. Consideremos o seguinte exemplo. X ao quadrado menos 25. Aqui nós temos a diferença de dois quadrados. Por quê? X ao quadrado é 1 quadrado e 25 é 5 ao quadrado. Então, na realidade, basta extrair a raiz aqui, que vai dar x, e extrair a raiz aqui, que vai dar 5. Beleza? Então, a gente coloca x mais 5 vezes x menos 5. Muito tranquilo. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado. Isso aqui é a diferença de dois quadrados? Sim, por quê? 9x ao quadrado é o quadrado de 3x. 16y ao quadrado é o quadrado de 4y. Então, na realidade, extraindo a raiz aqui, a gente já sabe que vai dar 3x. Extraindo a raiz aqui, a gente vai dar 4y. Portanto, a diferença dos dois quadrados é o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então, vai ficar 3x mais 4y, que multiplica 3x menos 4y. Tranquilo? Muito tranquilo, não é mesmo? Bom, uma que é bem utilizada também é o trinômio quadrado perfeito. Geralmente a gente utiliza muito lá no terceiro ano, quando a gente estuda a equação de circunferência e a gente tem que colocar as expressões na forma fatorada. Então, o que é um trinômio quadrado perfeito? É um trinômio dessa forma aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab, ou menos também, mais b ao quadrado. Esse é um trinômio porque tem três termos. Quadrado perfeito porque ele vem do quadrado da soma. Então, se nós desenvolvermos a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma, resultará nesse trinômio quadrado perfeito. Vamos dar um exemplo aqui, então. Vamos dar um exemplo, então. X ao quadrado mais 10x mais 25. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? É. Como identificar se é um trinômio quadrado perfeito? Dica. Vamos extrair raiz do primeiro termo aqui, do termo quadrático aqui, que vai dar raiz quadrada de x ao quadrado, vai dar x, certo?
extraindo a raiz. E aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Como o termo do meio é o duplo produto dos dois termos, duplo produto por quê? 2 vezes x vezes 5 vai dar 10x. Então, como esse termo do meio é o duplo produto dos dois, isso é um trinômio quadrado perfeito. Então, como já sabemos, ele vai ser o quadrado da soma desses dois termos. Então, vai ficar x mais 5 ao quadrado. Vamos ver um exemplo aqui cujo termo do meio é negativo. 9a ao quadrado, x ao quadrado, menos 6ax mais 1. Será que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Vamos ver. Vamos extrair a raiz desses dois termos aqui. A raiz quadrada de 1 é 1, beleza? Raiz quadrada dessa expressão aqui é 3ax. Será que essa expressão aqui é o duplo produto desses dois termos? Sim. 6ax é 2 vezes 3ax vezes 1. E como aqui é menos, o resultado vai ser um quadrado da diferença. Então, essa expressão aqui resulta em quê? A forma fatorada dela vai ser esses dois termos aqui, 3ax menos 1 ao quadrado. Então, essa expressão fatorada representa 3ax menos 1 ao quadrado. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Para finalizarmos essa aula, eu resolvi colocar também uma coisa bem importante, que é o produto igual a zero, o produto de duas expressões. É claro que, se temos dois números cujo resultado dá zero, um dos dois é zero. Então, isso é válido para uma expressão cujo resultado é igual a zero. Uma expressão já fatorada. Exemplo, x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, não é mesmo? Que poderia ser resolvido por Bhaskara de forma, utilizando a fórmula de Bhaskara, a forma resolutiva da equação do segundo grau. Mas aqui ela é incompleta. Então, a gente pode também fatorar essa expressão, como? Colocando em evidência o fator comum. Qual é o fator comum? Aqui é x. Então, vamos colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos 5x dividido por x vai dar menos 5. Então, aqui nós temos o quê? Duas expressões cujo produto é zero. Então, se eu tenho dois números cujo produto é zero, ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Então, aqui quem faz o papel do A? O x. E quem faz o papel do B? O x menos 5. Então, para essa expressão resultar em zero, uma das duas tem que ser igual a zero. Então, x é igual a zero, ou x menos 5 igual a zero. Que, nesse caso, temos x igual a 5. Basta passar o 5 para o outro lado. Então, o produto dessas duas expressões dá zero se o x for zero ou se o x for 5. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido e gostado dessa aula. Não se esquece de compartilhar o canal e dar aquele like maroto. Beleza? Um abraço para todos e até a próxima aula.